Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, viu? Caderno azul. E agora a gente vai para a questão 12. Deixa eu só localizar aqui isso. E vale lembrar, gente, que a gente também tem a playlist das resoluções aí do Enem de 2019, viu? Das outras aplicações aí. A da primeira aplicação, aliás. Então, não deixe de acompanhar aí, que vai ajudar vocês na semana, nesse mês aí de revisão, tá bom? Então, tá, vamos lá, vamos para a questão 12. A questão 12, ela tem um texto, né? Olha só, cultura pós-moderna. O texto, ele descreve o seguinte: em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Forema é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco. Mesmo dentro de um ato, a iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado: buzinas de carro, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte: a descrição que reverencia o teatro odontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman apresenta uma forma de fazer o teatro marcado pelo quê, né? Olha só. A. Subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. C. Representação da vida real aproximando-se de uma verdade histórica. D. Adaptação de novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais, ou é valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego? Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Vamos voltar lá na questão. Só um minutinho aqui. Bom, se vocês marcaram aqui a letra A, vocês acertaram. Porque, olha só, vai se tratar da subversão aos elementos tradicionais da narrativa. Se a gente for analisar, reparem aí a questão, né, o que ela descreve sobre a maneira e como é retratado, né, o teatro aqui odontológico histérico, né, olha o nome, histérico, né, aqui no caso do dramaturgo Richard Foreman, aqui no caso, né. O que acontece? Como é que é a característica das obras dele? O que o texto vai descrever pra gente? Ele descreve que é um espetáculo aqui de multiplicidade de eventos visuais, né? Ou seja, vai existir aí uma iluminação que muda continuamente, né? Transformações, né? Ao mesmo tempo de lentidão, rapidez, né? Olha só, vai aqui no caso, né? Ao mesmo tempo que, se a gente for analisar, se ver os aqui no caso espectadores, né? Podem falar que a plateia, o palco, né? Os espectadores podem, aqui no caso de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso, né? Então tem esse improvisamento aí no caso, né? Sem aviso, algo rápido, estratégico aqui, né? Quando o som de tudo é gravado, vários sons, buzinas, sirenes, né? O roteiro aqui é fragmentado, composto por frases curtas. Então tem toda essa inovação, essa diferença aí neste espetáculo, né, nas obras dele. Então por isso aqui no caso, por ser diferenciado, né, a maneira como ela é composta, a obra dele aqui no caso, essa peça teatral, esse espetáculo aqui, né, que seria aí o teatro odontológico aqui, histérico, né, através aqui do Richard, é por isso que vai se tratar e vai estar marcada pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Por que da narrativa teatral? Porque aqui no caso, né, voltando aqui, desculpa, porque subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. O que é subversão aqui no caso, né? Qual seria esse conceito de subversão?
vai derrubar aquilo que é normal, né? Vai ser algo, aqui subversão, o termo subversão está no termo aqui de algo diferenciado, né? Diferenciado do normal. Que normal, né? Aquele normal do teatro, né? Que as luzes aqui no caso são voltadas, enquanto, né, as luzes são voltadas aqui no caso, né, para a obra, para os atores, né? Aqui não, o texto ele vem quebrar esse paradigma aqui no caso, né? Ele vem tratar, a obra dele tá tratando aqui especificamente na questão de uma obra inovadora, né, de um teatro inovador. Então por isso que tem essa quebra, né? Vai ser exatamente essa subversão a esses elementos tradicionais. Porque é uma obra inovada. Entenderam por que é letra A? Vai se tratar de uma inovação, né? O próprio texto vai descrever isso pra gente, né? Podem ocorrer com lentidão, rapidez, podem afetar o palco e a plateia. Olha que interessante. Eu li um texto, eu vou colocar para vocês depois o link aqui também da reportagem, né? Que fala exatamente da obra dele aqui. É bem interessante, depois vocês olhem a reportagem. Ele mesmo descreve que o espectador, aqui no caso público, que ele não fica com sono nem entediado, porque por ser uma obra aí diferenciada, né, com vários movimentos, com várias interações aqui, vai se tratar aí de uma obra diferenciada. Então, por isso que tem aqui, no caso, na questão, essa quebra aí de paradigma, essa subversão mesmo aos elementos normais, considerados normais. Por quê? Porque se trata de uma inovação. Aqui, no caso, eu vou colocar para vocês aí créditos ao site aí, Teatro Jornal, leituras de cinema. Depois vocês dão uma olhada, ele até descreve o seguinte, quer ver? Suas peças são compostas por cenas estáticas, né? Tô lendo só um trechinho aqui para vocês, mas eu vou deixar o link abaixo. Né, sobre o segredo, tem até um vídeo sobre a obra dele, olha que interessante, eles postaram um vídeo aqui. Aqui o teatro ontológico não permite que o espectador relaxe ou que usufrua espontaneamente e passivamente, como afirma. É uma arte, desculpa, uma arte de questões de vibrações, né, que estão na nossa cabeça. Então, aqui no caso, é uma arte inovadora, né? Depois eu vou deixar para vocês o link aqui bem interessante sobre a reportagem do que fala aqui sobre a obra dele. Créditos aí ao site Teatro Jornal, Teatro Jornal. Aí vocês leem a reportagem também. Tem até um vídeo sobre a obra dele, né? Sobre essas obras, sobre o teatro aí, né? Em relação à obra aqui do Richard. Bem interessante. Então, aqui no caso, voltando à questão, por isso que vai ser a letra A, porque vai quebrar esse paradigma aí de normalidade, né? De elementos tradicionais da narrativa teatral. Por isso que vai ser subversão a esses elementos, tá certo? Aqui no caso, o termo subversão vai ser aqui no caso como algo diferenciado, que quebra aí esses paradigmas, né? Que é diferenciado, que não é aí normal, considerado normal igual nos outros espetáculos. Tem uma diferenciação, um diferenciamento aí, tá bom? Então, por isso que vai ser a letra A, beleza? Olha só, B, visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Que no caso é onírica. O que seria no caso onírica, né? Por que não é a letra B? Aqui no caso, onírica se refere a sonhos, né? Uma narrativa relacionada a sonhos. Olha, você poderia ficar na dúvida entre a e a B? Poderia. Mas aqui no caso, vai além do que isso. Não é somente uma visão idealizada no mundo de sonhos, na construção de sonhos, né? Relativa a sonhos. Pode conter na obra? Pode. Mas o diferencial dela, a questão ela tá querendo saber qual que é o diferencial dela, né? Por que aqui vai ser uma forma de fazer o teatro? O que ela vai estar marcada, né? Essa descrição do texto. Então, cuidado, né? Por que não é a letra B? Vai além do que isso, divisão onírica, né? Um diferencial da obra. Então, o diferencial vai estar exatamente nessa subversão a esses elementos tradicionais, né? Por ser algo diferente aqui, a maneira como ela é feita, o próprio texto descreve, né? Os espectadores podem, aqui no caso, né? De súbito ver banhados de luz, aqui no caso quando os canhões são voltados para eles sem aviso, então tem aquela coisa, né, inesperada, né, essa inovação, esse diferencial. Então por isso que não é somente uma visão onírica, apesar de poder conter, ela vai ter um diferencial que vai ser essa subversão de elementos tradicionais, entenderam? Por isso que vai ser a letra A, tá bom? C, representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica. Mesma coisa. Aqui no caso, não é somente representação da vida real. Isso aí vai ser um diferencial.
assim, no caso, obras podem conter também representação da vida real, mas a questão quer saber o que vai diferenciar essa obra, né? Por que ela vai ser diferente das outras? Por conta dessa subversão, tá certo? Então, por isso que também não é letra C, não é somente representação da vida real. Uma obra de teatro pode ter, né, representação da vida real. Aqui o texto quer saber o que torna ela diferente das outras obras, né? A maneira, como o texto descreve sobre a obra, né? Esse inesperado, né? Que no caso, a maneira de ser representada a obra, tá certo? Por isso que não é a letra C também. Olha só a D. Adaptação aos novos valores da burguesia? Não, né? Frequentar espaços teatrais? Não, né? O próprio texto, ele descreve aqui, no caso, um diferencial em relação às obras teatrais, né? Olha só, aqui no caso, no nível visual, há mudanças, iluminação, né? Composto por frases curtas. Então, ele tem todo, aqui no caso, um diferencial a essa obra. Então, não é somente a adaptação também dos novos valores da burguesia, né? Não é isso que o texto está referindo para a gente. Valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio classicismo grego, também não, né? Não é isso que o texto vai referir para a gente. O diferencial dessa obra não é isso. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Vai ser essa subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Por quê? Porque contém uma inovação, né? Uma maneira inovada aí de se apresentar essa obra. Beleza? Depois vocês olhem o site, bem interessante, né? Essa reportagem aí sobre a obra dele, tem até um vídeo, né? Muito interessante, créditos ao site aí, vou deixar o link abaixo pra vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Espero que vocês tenham acertado e vejo vocês nas próximas questões de linguagens, tá bom? Bons estudos pra vocês, até a próxima!